Enquanto isso, os cristãos daquela época morriam. Simplesmente isso, morriam, comidos por leões. E aí? Alegro-me com as feras que estão sendo preparadas. Desejo que sejam rápidas. Farei carinho nelas para que me devorem de uma única vez, sem ter medo, como os outros tiveram e não ousaram tocá-las. Se recusarem, posso forçá-las. Perdoai-me, sei do que preciso. Estou começando a me tornar discípulo. Que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, chagas, desmembramentos, mutilações, trituração de ossos de todo o corpo. Que os piores flagelos cubram a mim, sendo a única condição a alcançar Jesus Cristo. Que os piores flagelos cubram a mim, sendo a única condição a alcançar Jesus Cristo. E é assim que eu abro meu vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero. E hoje vamos observar esse livro aqui. Os Pais Apostólicos. Pessoal, eu estou emocionado porque essas são as palavras de Inácio de Antioquia. Vamos falar um pouco sobre ele mais à frente. Mas antes, eu quero lhes apresentar esse livro aqui, tá? Ele é Os Pais Apostólicos e é nada mais, nada menos que uma Bíblia da Patrística, esse livro aqui, tá? Se você não viu ainda meu vídeo sobre Bíblia, você está convidado a assistir. Se você ainda não sabe e ainda não entendeu, Bíblia vem de biblioteca, ou seja, isso aqui não é só um livro, isso aqui são vários livros, tá? São vários livros. Então, é uma Bíblia da Patrística, isso aqui. A saber, do primeiro século. Ou seja, mais ou menos ali no ano 100 depois de Cristo. E esse livro é um compilado, da qual é o livro de Clemente de Roma, as epístolas de Inácio de Antioquia, homilia de Clemente de Roma, aí vem a epístola de Policarpo, tá? Martírio de Policarpo, vai narrar aqui, Didaquê, pastor de Hermas, epístola a Diogneto e epístola de Barnabé. Pessoal, se você não sabe, existem vários e vários livros, ou sejam, cartas, livrinhos, documentos da patrística. Se você ainda não viu meu vídeo sobre a Eusébio de Cesareia, aqui eu mostro, tá? O que é a patrística. Para resumir, a patrística são os sucessores dos apóstolos. E por que é tão importante esse livro? Porque ele vai trazer a patrística do primeiro século. Do primeiro século. Que é a patrística mais pura, vamos dizer assim, né? Como existem vários e vários livros, e na época eu estava querendo ler eles, comecei a procurar. Carta de Inácio de Antioquia, Clemente de Roma e tantos outros. Daí, eu procurando na Shopee, tá aqui, ó, encontrei esse livro, que é simplesmente perfeito. Por quê? Em um único volume, ele vai trazer vários livros. E aí eu vou dar uma contextualizada aqui do que são esses livros. O primeiro livro que a gente vai ler é sobre Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele era bispo, ou seja, pastor da igreja de Roma. E estava tendo uma briga, né? Uma briga não na igreja de Roma, mas na igreja de Coríntios. Novamente a igreja de Coríntios fazendo besteira, né? E nessa briga, o bispo de Roma, Clemente de Roma, ele faz a sua carta e manda para aquela igreja, aconselhando os irmãos.
E essa carta é simplesmente belíssima, linda, e não tem nada de errado nela. Seria até heresia minha eu falar que existe algum erro nela. Porém, ela não é Bíblia, pessoal. Não é Bíblia. Mas a importância é gigantesca. É gigantesca, gigantesca. Deve-se ser levado em consideração a história da patrística. Deve-se ser levado em consideração o que os primeiros disseram. Como era a igreja naquela época. Como era a igreja nos primeiros séculos. Isso porque a Bíblia, ela fala muito sobre doutrinas, mas ela não fala tanto sobre o que os cristãos eles faziam, agiam, como eles agiam, como era aquela época o convívio do cristianismo. E aí, lendo esses livros da patrística, que você vai saber como era o entendimento dos cristãos do primeiro século, as doutrinas do cristianismo do primeiro século, e é lendo esses livros que você vai perceber como eles viviam e o que eles faziam. E Clemente de Roma, ele manda essa carta para os irmãos de Coríntio. E basicamente é isso, exortando, ajudando eles a entrar na linha, ajudando eles a não se desviarem. Agora, vem a segunda carta, que é a carta de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, que é um pouquinho do que eu li no começo do vídeo, ele era um bispo de Antioquia e ele estava sendo levado a Roma para morrer, para ser martirizado. E no caminho, ele faz em torno de 7 cartas, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? É isso mesmo, pessoal. Ele faz em torno de 7 cartas e ele manda para as igrejas as cartas. E é exatamente a carta aos romanos, de Inácio de Antioquia, aos romanos, a igreja de Roma, que eu encontro ali a bravura, o quão forte eram os cristãos do primeiro século. Ele simplesmente, sem medo algum, fala que vai alisar as feras. Ele deseja morrer por Cristo. Ele não tem medo. E isso é um tapa na cara da gente. A gente fica chateado porque às vezes não consegue, sei lá, trocar de moto, trocar de carro, não consegue sair para algum canto. Enquanto isso, os cristãos daquela época morriam. Simplesmente isso, morriam comidos por leões. E aí? Simplesmente eles morriam, perdiam casa, carro. Naquela época o carro era cavalo, né? Mas perdiam tudo. E eram jogadas suas famílias, mulheres, filhos e crianças, também para morrer, serem comidos por leões. Então, pessoal, são histórias que a gente deve refletir e buscar que tipo de cristão a gente é. Que tipo de cristão eu sou, começando por mim. Por isso que eu me emociono, porque o testemunho dos mártires é muito forte. Eles criam realmente naquilo que era pregado. E o que é mais interessante de todas essas cartas que vamos ler, que nós lemos, é de que é muito abordado a questão da caridade, do amor ao próximo. Eles levavam isso muito a sério. Muito a sério. Amar o próximo, ajudar o próximo, de unidade, união. É incrível, sem palavras. E um dos livros que eu mais gostei e gosto até hoje, desses compilados aqui, é o livro da Didaquê. Ele fala ensinamentos daquela época. Vamos dizer que é o primeiro catecismo da igreja cristã, primeira norma da igreja cristã. Inclusive o livro é muito antigo. E lá mostra, se você quiser, como era o batismo daquela época. Como era batizado os cristãos. E aí vou logo dizendo, você que fica brigando que o verdadeiro batismo é imersão, submersão, né? Infusão, ou o batismo por aspersão, dê uma lida. Também vai alertar sobre falsos profetas. A Didaquê vai alertar sobre falsos mestres que iam lá querer simplesmente falar e ser sustentados pela comunidade. E também alerta como se deve a comunidade cristã se deve comportar esses falsos profetas. A Didaquê é um dos livros do primeiro século. Também
tem aqui o martírio de Policarpo, que era o discípulo de João, o discípulo direto de João, o apóstolo João. Também vamos ter a carta da igreja de Esmirna sobre o martírio de Policarpo, exatamente isso. Para outras igrejas sobre o martírio de como Policarpo morreu. É incrível isso. E é lindo de se ler. Pessoal, também vai ter aqui 2 livros que eu não gostei. Não gostei. O primeiro livro, Epístola de Barnabé. Não se trata de uma epístola de Barnabé. Ela tem esse nome, ou seja, um pseudepígrafo. Tá? Ela leva o nome de Barnabé, mas não foi Barnabé que escreveu ela. Na verdade, ninguém sabe. E acredito que não foi Barnabé. Pelo seu conteúdo. Eu acredito que é um conteúdo errado, mas errado e equivocado. Mas você começa a pensar o seguinte, isso era o entendimento de algum cristão daquela época, né? De alguns cristãos daquela época. Que é meio que um conteúdo um pouco antissemita, vamos dizer assim, né? Que ele fala muito mal dos judeus. Enquanto Romanos 11 vai dizer, não fique se achando não. Tipo isso. Romanos 11, apóstolo Paulo, né? Israel são os ramos naturais. Enfim. E por último, tem aqui a epístola de Pastor de Hermas. Cristiano, por que tu não gostou do Pastor de Hermas? Porque parece Nárnia. Parece um folclore bíblico. Da mesma forma que é também o livro de Enoque. Parece um folclore bíblico. Você está lendo ali, ele começa a colocar elementos muito sobrenaturais. E você percebe logo que aquilo ali não se trata exatamente de uma visão, mas se trata realmente de um significado, um simbolismo, sabe? Um significado, um simbolismo da época, um entendimento da época. Afinal, é um pastor que queria exortar os seus membros, queria ensinar uma lição, e ele escreveu. E tá lá. Já é um pouco tardio, tá? Já é aí uma carta por volta do ano 150 depois de Cristo, já é um pouco tardio. Então, mas eram cartas e eram escritos, muito desses daqui, que os cristãos liam. E é interessante, vale ressaltar, que Clemente de Roma, que é a primeira carta que a gente vai ler nesse livro, ele não só entrou na Bíblia, porque a sua carta, a sua epístola, ela não era lida por todas as igrejas. Não era lida por todas as igrejas, por isso não entrou no cânon. E também porque ela não era apostólica, vamos dizer assim, né? Mas era uma carta que muitos liam, muitos conheciam, e era uma carta que tinha muito respeito. E tem até hoje, acredito, por todas as pessoas que leem. Pessoal, basicamente é isso. Leiam, comprem esse livro. Isso aqui é basicamente um livro de... Deixa-me ver aqui. Devocional. Você pode ler como se fosse um devocional em casa. Não vai se arrepender. É um livro incrível. É um livro da patrística, do primeiro século. Eram discípulos dos apóstolos. Você vai encontrar aqui muitas palavras revigorantes. Muitas palavras lindas. Podem ler. Eu já li, tá? Não todo, porque Pastor de Hermas já falei que eu achei muito viajado. Epístola de Barnabé li também, mas não gostei. Achei um pouco até herético, se comparado com a Bíblia. Para resumir, compre, pessoal. Baratinho, tá? R$14 eu comprei na época. Não sei quanto é que tá hoje. Vou botar aqui. Comprem, tá? Comprem, vocês não vão se arrepender. É um livro extraordinário, lindo, bonito. A tradução tá incrível desse livro também. Coloquei aqui na mesa. Tá incrível a tradução. E o que eu posso dizer é que é isso. Sem mais delongas, pessoal. Sem mais delongas, eu acho que não tenho muito o que falar. Se eu for falar mais, eu iria abordar sobre o conteúdo das cartas. São interessantes. Pretendo abordar cada uma delas. Pretendo também fazer vídeos do que Eusébio de Cesareia também vai falar sobre o seu livro. Se inscreve no canal, tá? Tá começando, tem poucos vídeos. Um vídeo por semana vai vir, tá bom? Eu tô tentando bater essa meta de um vídeo por semana. Vai ter vídeos aqui sobre livros. Eu vou indicar livros para vocês. Vou indicar traduções, vou explicar sobre traduções de Bíblia. Vou explicar sobre cânon, sobre alguns modelos apologéticos, que no caso é defesa da fé, o que eu acredito e o que eu acredito que a Bíblia diz.
Vamos ter análise de alguns textos bíblicos também. Vamos ter análise de filmes, tá? Análise de filmes. E muito mais. Esse é um conteúdo cristão, tá? É um conteúdo cristão. Eu não sou teólogo, mas já estudei teologia. Sou um autodidata, um curioso, mas um curioso que tem formação desde pequeno, vamos dizer assim. Desde pequeno eu sou cristão. Desde pequeno eu nasci na igreja, então eu tenho aí... Quanto tempo de vida eu tenho? Tenho 25 anos, então eu tenho 25 anos de cristianismo, de cristão. Então, eu acho que esse conteúdo aqui vai ajudar bastante. Muitas pessoas, eu estou tentando aqui colocar os pilares do canal, os livros, as coisas mais assim básicas, para depois a gente se aprofundar. Se inscreve no canal, tá? E que Deus os abençoe profundamente. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz estejam com todos vós, irmãos, hoje, para todo sempre. Amém.